Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 2 de maio de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Essa obra é da nossa querida irmã Terezinha Oliveira. Nós estamos estudando a terceira parte dessa obra e hoje o capítulo é o capítulo 12, que tem por título Ela estava na UTI. Ela estava na UTI. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, realizando esse trabalho, realizando esse estudo, e pedir ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, para que a gente possa seguir em frente a nossa caminhada. Vamos também pedir ao Pai que abençoe todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, né, hoje não puderam estar conosco ainda, e aqueles que estão em sofrimento, desamparados, que todos possam receber a misericórdia divina. E assim, Senhor, envolvidos pelas vibrações que chegam até nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, eu acho que o povo está viajando, passeando, né? Porque hoje quase ninguém, né, fez esse feriadão aí, mas a gente não pode parar no feriado, né? A gente tem que seguir em frente. Então, lembrando a vocês que assim que esse livro aqui, da Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, assim que ele terminar, e já está prestes, né, deve ter mais 2 ou 3 aulas, nós vamos começar estudando esse livro aqui, ó, Nos Bastidores da Obsessão, de Emanuel Filomeno de Miranda, o médium Divaldo Pereira Franco, né? Médium Divaldo Pereira Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro aqui, Nos Bastidores da Obsessão, é o primeiro livro que Manuel Filomeno de Miranda enviou através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Primeiro livro psicografado por Divaldo, do orientador espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Um livro fantástico, sabe? Muito importante. Então, eu acredito que todo mundo tenha Nos Bastidores da Obsessão, porque é um livro já conhecido de todo mundo. E lembrando também que lá no estudo Recordações da Mediunidade, às 4 horas da tarde, não, desculpe, às 5h30 da tarde, nas segundas-feiras, que também estamos terminando de estudar, o próximo livro que nós vamos estudar, da Ivone, ó, Tramas da Obsessão, psicografia da Ivone pelo espírito doutor Bezerra de Menezes. Então, segunda-feira, acabando Ivone, Recordações da Mediunidade, Tramas da Obsessão. Também ótimo. E acabando aqui, no Conversando com os Filhos da Reunião Mediúnica, Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Né? O primeiro livro que Divaldo psicografou de Manuel Filomeno de Miranda. Então, vamos agora começar o nosso estudo. Como falei, o livro é esse, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, terceira parte, capítulo 12. Ela estava na UTI. Eu acredito que a Vera esteja aí com você, né, Zé Marcos? Sim, está por aqui. Boa tarde para todos vocês. Vamos Boa lá. tarde. Diz assim a Terezinha, o espírito, né? A Terezinha Oliveira, na realidade, ela inicia o texto. O texto, esses textos, são sempre de espíritos que vieram trazer seu depoimento. Então, ela destaca algumas conversas, algumas, vamos dizer assim, passividades, que ela participou na casa espírita que ela frequentava. Era uma jovem, então o espírito
é feminino, quer dizer, está na situação feminina. Era uma jovem, se comunicou dizendo que estava na UTI. Em desespero, dizia: Veja, desligaram os aparelhos. Estão tentando me matar. Não quero morrer. Sou jovem, tenho uma vida pela frente. E perguntou: Foi você que desligou? Perguntou para o doutrinador, que ela está dando passividade na casa espírita. Foi você que desligou? Por que você fez isso comigo? Socorro! Chamem os médicos urgentes. Estava claro que a jovem desencarnara, mas não percebera, nem entendia a nova situação. Não estava mais na UTI, embora assim se sentisse. E sua morte física não se dera porque houvessem desligado os aparelhos, mas desligaram os aparelhos que seu corpo morrera. Então ela pensou que ela havia morrido, né, ou estava morrendo, porque desligaram os aparelhos. Não, os aparelhos foram desligados porque ela morreu. Ainda não convinha, diz a Terezinha Oliveira, lhe contar o que acontecera, pois não se sabia se teria condições para aceitar bem o acontecimento. Quem estava encarregado de dialogar, quer dizer, quem era o doutrinador, procurou acalmá-la. Vamos chamar o médico, sim, dizia o doutrinador, né, o dialogador. Você vai ser socorrida, mas não vai morrer, não. Ninguém morre. Somos filhos de Deus, espíritos imortais. A intenção de quem dialogava era abrir caminho para uma ordem superior de pensamento. Queria mudar, né, ver se conseguia mudar o pensamento dela, né? A comunicante, porém, tinha a ideia fixa de estar em perigo, precisando de socorro. Quero minha família. Onde estão? Quero sair daqui, ir para casa. Me ajude. Me traz um telefone. Vou ligar para meus pais. E como quem dialogava, tentou fazer outra colocação. Ela interrompeu. Vamos logo. O telefone, chega de conversa mole. Ela estava nervosa, né? Ela queria se comunicar com a família. Ocorreu, então, a quem dialogava, quer dizer, o doutrinador, talvez por inspiração dos bons espíritos, observar. Você reparou que está respirando bem, falando alto e em bom som? Acho que os aparelhos não estão fazendo falta. Talvez você nem precise mais deles, não é? Então, ele chamou essa atenção, que ela estava nervosa, agitada, falando alto, para uma pessoa que está internada no CTI, numa situação gravíssima, é difícil. Então, ele teve essa ideia. Terá sido uma inspiração dos bons espíritos? Você não precisa dos aparelhos. Você está bem, está falando alto. Né? A jovem se surpreendeu. Parou de falar por um momento, certamente observando a própria situação, e disse: bem mesmo, estou bem. Desencarnada, não precisava mais de oxigênio para sua respiração. Isso aqui é Terezinha falando. A desencarnada não precisa, né? Então, os que estão cuidando de você sabem o que fazer. Confie, está em boas mãos. Nesse momento, a jovem comentou: Alguém está entrando, é enfermeira. Em verdade, era uma entidade socorrista que se apresentava como em vestes hospitalares para dar continuidade ao atendimento à jovem, agora que estava mais calma. Então, vamos dizer, dialogador, né? É o melhor, mas agora do plano espiritual, não era o dialogador da reunião mediúnica, era um espírito do grupo mediúnico espiritual que vinha com roupa de médico, com roupa de enfermeiro, né? Condizente com o ambiente do hospital. A ligação da jovem com o médium servira para que pudesse nos ouvir e a fizessem sair da ideia fixa
que trouxera o que felizmente foi conseguido. Então, quando essa entidade entra, ela sai daquela, né, esse diálogo que ela teve com o dialogador antes da entidade aqui chegar, através de um médium, é claro, fez com que ela se desligasse da ideia fixa. Que a ideia fixa era aquela: estou morrendo, desligar os aparelhos. E ele, o dialogador, conseguiu quebrar isso, fazendo ela entender, não estou dizendo que fizeram ela perceber que tinha morrido, não. Fizeram ela perceber que ela estava bem, que ela estava se cobrindo muito bem, que ela não precisava de aparelhos. Então saiu aquela ideia fixa, né? Que ela estava morrendo porque haviam desligado os aparelhos. Então ela percebe o quê? Aí eu posso ficar com os aparelhos desligados. Eu estou bem. Sentindo-se calma e segura, a jovem cansada da aflição que sentira, relaxou-se e disse: estou com sono. Iria entrar em sono reparador, em ambiente adequado do plano espiritual. Foi-lhe dito que dormisse tranquila, pois estaria protegida, mas que agradecesse a Deus pelo socorro que recebera, pois sempre devemos agradecer a Deus que nos ama e providencia tudo para o nosso bem. Então, junto a ela no plano espiritual, há uma entidade socorrista agora, vestida com roupa de médico, tá? Porque ela ainda não percebeu a situação atual dela. Ela ainda pediu, o espírito ainda pediu: ligue para minha mãe, diga que estou bem para ela não chorar mais. Aí o dialogador diz: ela vai ser avisada assim, que Deus abençoe. Certamente, diz a Terezinha Oliveira, a mãe dela seria avisada espiritualmente, ainda que disso não guardasse consciência como encarnada. Então, com certeza, quando a mãe dela tivesse no desdobramento do sono, que a mãe dela está encarnada, a mãe ia receber essa mensagem no desdobramento do sono, no plano espiritual, que a filha estava bem para ficar tranquila, e o próprio espírito diz que a mãe chorava muito. Ela percebeu de alguma forma que a mãe chorava muito. Então, ela pede, né, e eles dizem que vão avisar a mãe, da tranquilidade à mãe. A comunicação ocorre pelos fios do pensamento. A gente está falando muito disso na quinta-feira, né? No estudo do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda, às 4 horas da tarde. O capítulo passado, né, foi todo sobre isso, falando sobre os códigos. Muito boa a aula, muito interessante. O Hermínio traz exemplos muito fáceis para a gente compreender. Quem gostar desse assunto, pode vir estudar com a gente quinta-feira, 4 horas da tarde. Muito interessante, né? E é o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Nós estudamos o item 6 desse capítulo 16, né? Onde a gente falou o tempo todo sobre isso. Todo esse capítulo vem falando sobre isso, sobre a comunicação com os espíritos que acontece pelo pensamento, aonde não existe a palavra. A palavra não existe ali, apenas o pensamento. Então, é muito interessante que sempre une os espíritos amigos ou afins, quer estejam encarnados ou desencarnados. Que a palavra na comunicação só surge quando o médium psicografa o pensamento do espírito ou, através da psicofonia, fala para os encarnados sobre o que o espírito está pensando. Então, é somente a partir do médium que vai surgir a palavra. A comunicação entre o espírito e o médium é só através do pensamento. E aí não há necessidade de palavra nenhuma. Então, na aula passada foi muito, muito legal. E nós já até publicamos essa aula na nossa página do YouTube. Quem tiver interesse, veja pelo menos umas 3 ou 4 aulas desse capítulo 16, é porque nós estamos no item 6, já deve ter tido umas 3 aulas, muito interessante. O Hermínio dá um show
Aí, continuando aqui. E se uma comunicação mais direta for necessária ou merecida, segundo os padrões da espiritualidade, e não apenas porque o desejamos, aqui é interessante. O encarnado, ao dormir, pode se desdobrar e ir visitar os seres queridos do além, o que seja sonhos especiais consoladores. Ou os espíritos têm permissão de visitar os encarnados. Então, repare o que ela diz aqui. Se a espiritualidade perceber, no caso desse espírito aqui, né? E ela pede, né, ao doutrinador que avisem a mãe dela, que ainda está muito chorosa. E eles dizem o que para ela? Não se preocupe, nós vamos avisar a sua mãe, vamos avisar a ela. E ela, Terezinha de Oliveira diz aqui, né, que essa comunicação vai acontecer, claro, porque a mãe dela, do desdobramento do sono, vai ser avisada da situação da filha e vai se tranquilizar. Tá? O espírito vai se tranquilizar. Aí aqui ela diz: se um aviso só para a mãe desse espírito, falando desse espírito aqui, mas pode ser para outros casos, não for suficiente para trazer a tranquilidade para essa mãe que ficou encarnada, se for necessário uma coisa mais direta, de repente, um encontro dessa mãe com a filha no plano espiritual, da mãe através do desdobramento do sono, né? Eles vão proceder. A avaliação é do plano espiritual. O encarnado, ao dormir, pode se desdobrar e visitar os seres queridos do além. O que seja, para nós seria um sonho, né? Consolador. Ou os espíritos vêm visitar os encarnados. Mas isso não é a toda hora, não é de acordo com a nossa vontade. Porque tem gente que diz assim, né? Ah, eu gostaria tanto de ver minha mãe, meu pai, meu irmão, que já desencarnaram, ou então eu gostaria tanto que eles viessem me visitar. Mas não depende de nós. Isso acontece, tá? Isso acontece dependendo de uma avaliação, tá? De uma avaliação da espiritualidade. Então, é sempre eles que decidem, né? No caso aí. Tanto que ela coloca aqui entre parênteses. É até bom a gente sublinhar isso, né? Que a pessoa pode ler isso aqui. Ah, meu Deus! Então vão ver mamãe, papai, vovô. Segundo os padrões da espiritualidade. E não apenas porque o desejamos. Tá? Eu posso dizer aqui para vocês que o meu pai, eu acho que meu pai, assim, já desencarnou há uns 28 ou 30 anos. 28 ou 30 anos. E eu, sonhos com ele, eu já tive vários. Né? Encontros da espiritualidade, eu já tive vários. Agora, dele vir para entrar numa comunicação direta comigo, de eu escutar alguma coisa, ele falou, só teve uma vez que eu vi, mas foi uma coisa muito rapidamente, no momento que eu estava passando realmente uma situação meio complicada, e ele não falou nada, eu só ouvi na reunião mediúnica. E a presença dele ali, para mim, foi um recado daquilo que eu estava me questionando. Né? Só isso. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, quando ele manda mensagem, já mandou algumas mensagens psicográficas, diretamente para mim, ele nunca mandou uma mensagem assim, Rose, você é minha filha. Não. Já fez isso com meu irmão, com a minha irmã, até com os netos. Mas meu nome direto, entendeu? E eu conheço outras pessoas que também disseram, né? A Verinha aí, que eu sempre falo que a Verinha é viúva. Viúva já deve ser uns quase 40 anos que ela deve ser viúva.
a Verinha Eckert. E ela diz, e sempre trabalhou há muitos anos na mesa mediúnica, como doutrinadora, sempre trabalhou. E ela mesmo diz que nunca, 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 nunca. Então, tem pessoas que não têm essa necessidade, tem outros que têm, que ficam, né, naquela. Você- Fala, Márcia. Então, eu sonhei com meu pai uma vez que eu ia até ele. Ele me recebia num jardim, tinha um banquinho, a gente sentava, e ele falava: Você só não pode entrar ali. E eu, no sonho, eu perguntava pelo meu irmão. Aí ele falava assim: O Vinícius está bem, ele está ali dentro. Foi só isso. E ele veio na mesa também. Ele é um trabalhador do CEOI, junto Ai, com Jesus Gonçalves. que maravilha, né? Então, a gente. É, É como eles aqui, tudo acontece de acordo com a vontade deles, com a vontade deles, né? Então, a gente tem que. O ideal é que a gente se recupere sem precisar, né? Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, os nossos entes queridos estão em condições de se comunicar. Tudo bem, são, às vezes, nossos parentes queridos, mas vamos lembrar que nossos filhos são espíritos. A gente não sabe a história deles. Não é porque aqui aparentava estar tudo sensacional que isso é uma realidade agora no mundo espiritual, né? E se a gente ficar invocando, invocando, e ele não puder estar ali, ele pode sofrer. Então, vamos tomar cuidado com isso. Agora nós vamos começar um outro capítulo. Capítulo 13 da terceira parte do livro, Suicida por Amor. O meu é na página 151. Quem está chegando Oi, você desculpa que eu entrei agora, porque eu estava na fisioterapia. Tá bom, minha filha? esse aqui, ó, É, eu conversando já abri. Estou com livro, ó. Estou com 151, livro. capítulo 13 da segunda. Obrigada, já vi. Suicida por Amor. Diz assim: quando fizemos a saudação inicial, o espírito se revelou contrariado, diz a Terezinha Oliveira, né? Não queria ouvir nada. Então, quando eles começaram os trabalhos e o espírito se apresentou, eles saudaram o espírito, mas ele não respondeu, não queria ouvir nada. Ainda não sabíamos qual o seu problema. Quando falamos da bondade divina para o espírito, ele retrucou. Quer dizer, quando o dialogador falou para ele, o espírito sobre a bondade divina, ele retrucou. Onde a bondade dele, quer dizer, onde a bondade de Deus? Que não me deixa voltar a contragosto, confessou. Sim, eu me matei. Então, esse tem plena noção de que está bom. Mas foi porque eu queria que ela sofresse, que ficasse sentida. Olha aí, ele se suicidou para fazer a mulher, a noiva, a pessoa que ele amava, sofrer. Agora ele quer voltar para a terra. Por isso que ele diz: onde a bondade divina, que não me deixa voltar, quer dizer, voltar a ser encarnado. Sim, eu me matei, mas foi porque eu queria que ela sofresse, que ficasse sentida. E decepcionado concluiu: mas ela não ficou. Quer dizer, ele se matou para fazer a mulher sofrer, mas a mulher não ficou sentida, não ficou triste. Parece que a pessoa, ela está falando agora ela está falando sobre o espírito. Parece que a pessoa, quer dizer, o espírito, não era frio indiferente. Ou melhor, está falando da mulher dele encarnada. Parece que a pessoa não era fria indiferente. Apenas ela não se sentiu culpada pelo procedimento dele. E por isso encarou com serenidade o fato. Isso acontece muitas vezes quando alguém, numa família, se suicida. Às vezes é um filho, um irmão, um amigo, né? Um primo, uma pessoa que ele se suicida. Aí, os parentes, alguém fica se sentindo culpado. Ah, meu Deus, ele estava aqui com a gente e eu nem percebi o estado em que ele se encontrava. Ah, se eu tivesse prestado mais atenção, eu poderia ter impedido ele de tirar a própria vida. Então, a pessoa às vezes carrega uma culpa.
né? Tem pessoas que, quando se suicidam, não pensam nisso, na dor, no sofrimento que eles vão causar à família, aos amigos. Principalmente sentimento de culpa, que a pessoa fica ali, meu Deus, eu tava comigo todo dia, eu não prestei atenção nisso. Como é que eu não vi? Aí começa, ó, se sentir culpada. No caso aqui, a mulher, devia ser esposa, ou namorada, ou noiva dele, ele se suicidou, ela não se sentiu culpada. Por quê? Né? Não tinha nada a ver com isso. Não se sentiu culpada por quê? Então, ela não se sentia culpada porque ela era fria e calculista. Não. Ou indiferente. Simplesmente. Isso não tem nada a ver com isso. Seu suicídio, o suicídio dele, não fora por amor, porque tem pessoas, né? Ah, meu marido morreu, eu não aguento mais. Aí, no desespero, se mata para ficar com a pequena que partiu, né? Às vezes a pessoa morreu até de morte natural, um acidente, né? Uma pessoa desesperada vai e se mata. Mas o caso dele não foi o suicídio por amor, ferido, vontade de ferir a pessoa e querer constrangê-la a retribuir seu sentimento. Tem muita gente que faz isso, e faz uma desgraceira só. Se mata os filhos para fazer a mulher sofrer, entendeu? Porque às vezes a mulher entrou na justiça, tirou os filhos dele, vai separar, ou vai viver com outra pessoa, vai levar os filhos, não vai ficar com ele. Então ele se mata e mata os filhos para deixar a mulher sofrer. Entendeu? É ódio, é orgulho ferido. No caso aqui, graças a Deus, ele não matou os filhos, mas é muito comum. Mulheres também fazem isso. Se matam ou matam os filhos para deixar o marido sofrer. Se o marido foi embora, está contra a mulher, ela, para fazer o marido sofrer, está na cara que essa criatura é altamente desequilibrada. Altamente desequilibrada, é lógico. Vamos lembrar disso. Só pode ser um espírito muito, muito doente. Porque se matar é uma coisa, agora matar os filhos também para ferir o outro, nossa senhora. Então, o suicídio dele não foi por amor, mas sim o filho. Ele queria constranger, retribuir o seu sentimento, né? Quer dizer, ela se afastou dele, ele disse: Ah, é? Então eu vou me matar. E você vai sofrer, porque ele achava que ela iria sofrer. Façamos um parêntese para explicar. Muitas vezes o espírito de um suicida enfrenta no além consequências dolorosas e difíceis. Sente-se preso aos despojos em decomposição ou sofre o assédio de espíritos malévolos que se riem de seus sofrimentos e mais o atormentam. Quem quiser conhecer essa história, leia o livro Memória de Suicida, da Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né? Uma obra maravilhosa. Nesse caso, porém, no caso desse espírito aqui, porém, o sofrimento do espírito era mais pelo anseio impossível de retornar e a decepção de não haver atingido o propósito de fazer sofrer a sua amada. Há quanto tempo estaria assim? Não sabemos. Então, o sofrimento dele não é que ele estivesse sofrendo assédio de espíritos trevosos. Não é porque ele estivesse preso aos despojos carnais. Não. O sofrimento dele era, primeiro, pela decepção de não vê-la sofrendo com sentimento de culpa. E o segundo era que ele, arrependido, porque não conseguiu o que queria voltar à vida aqui na Terra. Esse era o sofrimento dele. Não era porque ele estivesse sofrendo, está sofrendo obsessão lá de espíritos do mal, está sofrendo com a dor, um tiro, sei lá como ele morreu. Não. O sofrimento dele era de decepção por não conseguir. O que ele queria era chocá-la, deixá-la constrangida, em sofrimento, e porque, ao perceber que ele não conseguiu o intento dele, ele não podia voltar, como se bastasse apertar um botãozinho, o corpinho dele aparecia novamente, ele entrava no corpo e voltava até a vida normal. Esse era o sofrimento dele. A diferença de situações e consequências do suicídio, no além, quer dizer, no plano espiritual,
decorrem das leis divinas. São sábias e sempre misericordiosas, e consideram, em cada caso, as motivações, o grau de conhecimento do espírito, as influências perturbadoras que possa ter sofrido. Então, gente, suicídio, tudo bem. A pessoa tirou a própria vida. Já tem que responder por isso. Porque é um crime, tá? Agora, o grau de responsabilidade vai depender de situação para situação. Então, a misericórdia divina, as leis divinas, né, analisam cada caso, os motivos que levaram a pessoa a se suicidar, o grau de conhecimento que esse espírito tenha, de lucidez, as influências perturbadoras que ele possa ter sofrido, que tem pessoas que sofrem encarnadas, que sofrem um processo obsessivo tão grande que ela chega ao suicídio. Tá? O grau de elevação do espírito, tudo isso é analisar. Sabendo agora do problema do comunicante, procuramos confortá-lo, diz a Terezinha Oliveira, e orientá-lo de alguma maneira. Ele, porém, insistia. Não, eu preciso voltar. E dizer a ela que a amo. Fale com Deus que eu preciso voltar. Deve haver um jeito. Repare, ele não pensa nem em voltar através da reencarnação. Porque para voltar através da reencarnação, vai voltar um bebê. Ele quer voltar com a idade que ele tinha, na situação que ele vivia, de homem adulto. Aí, o doutrinador diz para ele, de você voltar ao corpo, não há jeito de você voltar. Mas existem, sim, meios de comunicação entre o mundo material e espiritual, previstos por Deus. Acalme-se. Atenda à orientação desses amigos espirituais que estavam ali junto com ele, que estão ajudando, e a solução virá. Não seja rebelde outra vez, porque a morte dele foi uma rebeldia, né? Para não complicar mais a sua situação. Pô, não tem como voltar. Não tem como voltar. Como diz o Chico, né? Nós não temos como voltar atrás e modificar a vírgula da nossa situação, né? Daquilo que nós fizemos. Não tem. Ninguém pode voltar atrás. Mas a gente pode, né? Melhor mudar o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro. Mas mudar o que aconteceu, acabou. Acabou. Falávamos ainda, quando o jogador conversava ainda com ele, quando ele murmurou comovido. Ela, ele percebeu, ele captou todo o pensamento. Olha só. Ele está falando da mulher que ele amava e que ele quis agredir. Está orando por mim. Estou ouvindo. Ela não me odeia. Ela pede a Deus por mim. Ela me ama. Então ele captou a importância, né, gente, daquele recado, mensagenzinha que a Verinha Eca te põe no grupo para gente, todo dia de manhã, né? E o que eu replico, às vezes para vocês, mas não há necessidade de eu replicar sempre, porque se a pessoa está fazendo a oração, está recebendo aquela mensagem, a pessoa está acompanhando. Então, ela sabe em que capítulo ela está. O livro é Vinha de Luz. E eu escrevi assim, ó, ao final da leitura desse livro, Vinha de Luz, hoje, por exemplo, foi dia 2, a mensagem foi capítulo 157, o remédio salutar. E aí a gente colocou ali, ó, ao final da leitura do texto, lógico, primeiro a gente faz uma reflexão, né? Você lê o texto e faz uma reflexão daquele texto. Vê o que aquela mensagem quer dizer para você. Depois, façamos uma prece.
pelos espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis. Esse é o pedido de Ivone Pereira, né? É uma leitura diária. Então, quem tiver perdido, tá aí, ó, hoje, pode ler a qualquer hora do dia. É o capítulo 157 do livro Via de Luz, Remédio Salutar. Mesmo que amanhã eu não mande, tá sempre no grupo, Evangelho Cefa. Às vezes eu mando para vocês, mas eu já sabe que amanhã vai ser a 158. Depois, a 159, né? Mas a velhinha põe todo dia no grupo, Evangelho Cefa. E todo mundo aqui participa. Então, gente, olha a importância da oração para esse espírito. É claro que ele deve ter parentes. É claro que, de repente, uma mãe, uma irmã, tem orado até por ele. Mas a dor que ele estava envolvido é tanta que não percebeu essas orações. E agora ele percebe a oração dela, a quem ele tanto queria ferir. E percebe que ela está orando por ele. Aí ele diz, ela me ama. Os amigos espirituais haviam estabelecido uma comunicação mental entre ambos. Olha só, os amigos espirituais, percebendo que ele já estava ficando assim menos resistente, né? Eles estabeleceram uma comunicação mental entre ambos, para que ele ouvisse a prece que era feita em seu favor. E ele inteligentemente deduziu: então eu também vou poder falar com ela. Ela vai me ouvir. Ninguém pode dizer que essa prece dela ela estava fazendo naquele momento. Ela pode ter feito outro dia, entendeu? Mas eles captaram o pensamento dela e botaram. E para ele aquilo, nossa, foi um bálsamo. E aí ele deduziu: se ela pode falar comigo, se eu estou ouvindo o pensamento dela, eu posso também falar com ela. Ela também vai ouvir o meu pensamento, né? Interessante. Deixa eu ver aqui. Eu não sei aqui. Opa. É que de vez em quando aparece uma mãozinha aí, se é minha ou se não é. Então, né? Aí o doutrinador diz para ele: sim, você pode falar com ela pelos fios do pensamento, pela prece, mas quando oportuno, quando lhe for permitido, não a hora que você quiser. Você vê você vê que não está tudo perdido. Vai poder se recuperar e retomar o bom caminho. Agradeça a Deus e siga a orientação desses bons amigos. Sim, sim, vou com eles. E lá se foi um espírito consolado e reanimado pela ação caridosa dos bons espíritos, que aqui e no além agem socorrendo os aflitos e sofredores, em nome do amor de Deus e conforme nos ensinou Jesus. Percebe? Aqui ninguém falou em Vale dos Suicidas. Se falou em Vale dos Suicidas. E ninguém ficou falando, né? Também ninguém disse que a partir de agora a vida dele vai virar um mar de rosas. Não. Ele tem uma responsabilidade. Vai ter que se reajustar perante a lei divina. A lei de causa e efeito vai agir. É uma consequência natural dos atos praticados. Mas aquela ideia fixa dele, né, que é querer voltar, aquilo amainou. A decepção também amainou. Mas isso não livra da responsabilidade. Né? Não livra da responsabilidade. O atendimento foi dado a ele. E, e ninguém falou aqui em Mar de Fogo, em Vale dos Suicidas. Esses irmãos estão por aí. Podem chegar à nossa reunião mediúnica. Pode ser que agora, em torno de nós, existam alguns. E através desse capítulo 13, né, da Terezinha Oliveira, Suicida por Amor, e o por amor está entre aspas, né, porque não foi bem por amor, foi para querer ferir o outro, muitos estejam sendo esclarecidos e consolados. Então, muito interessante isso, porque nós já vimos, através de uma mensagem, que a mesa mediúnica, quando uma casa espírita não tem mesa mediúnica, no caso a nossa, o Cefa não tem mesa mediúnica, o trabalho mediúnico é feito. Porque nos estudos de uma obra como essa aqui, muitos espíritos vêm.
são trazidos, como eles são levados à mesa mediúnica de uma casa. Rose, E aqui eles são esclarecidos e consolados através do estudo. Fala, Ana. é um atendimento bem humanizado, né? Muito Por bonito. isso, por isso que tem que ter esse estudo mesmo, né? Para quem trabalha na mesa mediúnica, o esclarecedor, o próprio médium, né? Para que possa o atendimento corra bem humanizado, né? E um trabalho assim humilde, né? Sim. Então a gente vê que a Terezinha Oliveira aqui, ela selecionou alguns casos que ela lembrava, né, da reunião mediúnica e trouxe para a gente conhecer e ver como a gente pode ir chegando aí, chegando um companheiro na mesa, a gente sabe como está o encaminhamento. Agora, para a gente encerrar, ó, vamos ao estudo do capítulo 14. Não era o céu, né? Não era o céu. Então, a gente vai pegar aqui. Diz Ô, assim, Rose, oi, só uma palavrinha. Coube muito bem no estudo que você falou, eu ia falar, eu pensei nisso, porque hoje veio logo essa leitura da Vênus, remédio salutar. Remédio salutar, como você falou agora, de trabalho mediúnico, é feito através de todos nós que estamos nesse mesma sintonia, na vibração, e independente da hora que nós vamos fazer a prece, para esses espíritos, que eu sempre também faço, tem uma ligação, aquilo vai resplandecer, não é? exatamente. Então, o título Remédio Salutar, que é o capítulo 157 do livro Divino. Calhou muito bem aqui, calhou. Quando terminar o estudo, dá uma lidinha nele antes de dormir, né? Fazer uma prece por esses. Eu já li, vou ler de novo. Vamos ao capítulo 14. Não é no céu. Aí tem reticências. Respondendo à fraterna saudação inicial de quem dialogava, a entidade assegurou. Quer dizer, o dialogador fez uma saudação. E aí o espírito respondeu: estou bem. Ele perguntou: e aí, meu amigo? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, né? O dialogador. E aí o espírito respondeu: estou bem. Que jardim maravilhoso! E passou o espírito a descrever o local onde ele estava, com flores de várias espécies, árvores frondosas, pássaros cantando, enfim, um local belo, de grande calma e tranquilidade. E concluiu o espírito: não preciso de nada. Estou em paz e muito feliz. Procurem outras pessoas para conversar. Talvez elas precisem mais do que eu. Sinto-me do céu, pois o que mais adoro é a natureza. É assim mesmo que espero me sentir quando eu morrer. Olha só o que ele está dizendo assim. É assim que eu espero me sentir quando eu morrer. Estou no paraíso, gente. Um jardim aqui no meio da natureza. Não preciso de ajuda. Devia estar pensando que estava fazendo uma excursão, né? Foi fazer uma excursão, uma viagem, no campo, está de férias, já está pensando nisso. Que maravilha, tudo lindo, colorido, verdinho, que maravilhoso. Não preciso de ajuda, vamos levar ajuda para outras pessoas. Estou no céu. É assim que eu quero me sentir quando morrer. Não é um estado verdadeiro de Terezinha Oliveira. É uma mentalização, uma ideia fixa que a entidade cultivava. Lembra daquela moça, que aquele espírito que estava na UTI, que ela tinha uma ideia fixa, era saber quem tinha desligado os aparelhos dela, porque ela estava morrendo. A ideia fixa dela era: quem desligou os aparelhos? Eu estou morrendo. Essa aqui tem outra ideia fixa, totalmente diferente. A ideia fixa dela é que ela está andando em meio à natureza, no meio de passarinhos, riachos, flores. É a ideia fixa dela. Era a ideia fixa. Não era um estado verdadeiro. Era uma mentalização, uma ideia fixa que a entidade cultivava.
Repararam que interessante? Porque às vezes a gente pensa que a ideia fixa é só aquela coisa, né? Dura, dura. Essa aqui não. Ela criou uma mentalização. E cristalizou o pensamento dela nessa mentalização. Que ela estava andando no Pantanal, no meio da floresta, né? Percebemos isso, que de repente o espírito exclamou: "Que é isso? Está tudo desaparecendo? Meu paraíso!" Então ela mentalizou para isso e cristalizou, fixou a mente dela ali. Mas como ela chegou à mesa mediúnica, estava sendo tratado, devia estar recebendo passes, o paraíso foi se desconstruindo, o paraíso foi ruindo. Porque tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito, né? Eu acho que é do livro Mestre de Amor, onde ela diz assim: eu não posso estar aonde meus pés não me levaram. Ora, se você não fez por onde estar no paraíso após a morte, você não pode construir um paraíso particular para você, para fugir, para fugir das suas responsabilidades. Que é isso que aconteceu. A companheira ou o companheiro, né, construiu um paraíso para fugir às responsabilidades dele. Tanto esse paraíso não era verdadeiro, que ele começou a desmoronar, a desmoronar. E em pânico, o espírito dizia: o que aconteceu? Vocês são diabos e acabaram com o meu céu. O que vai ser de minha vida? E agora? Então já dá até para a gente perceber a religião dela, né? Porque é o céu, paraíso e inferno. Ela construiu esse paraíso. E aí eu fiquei pensando, agora que a gente estava lendo isso aqui, dessas pessoas que passam uma vida numa religião que prega para ela o seguinte: você foi uma boa integrante da nossa religião, né? Participou da religião. Você deu suas contribuições materiais para casa, para atender às demandas sociais da casa, você trabalhou bem na casa, né? Você vinha ao culto, à missa, à reunião do centro espírita religiosamente, você fez tudo que a gente estuda no Sermão da Montanha, né? E relativo à adoração exterior. Nós estudamos isso no Sermão da Montanha quarta-feira. Você fez tudo relativo à adoração exterior que a gente preconiza, mas não fez nada, entre aspas, aqui, em relação ao interior, a sua renovação íntima. Você só cumpriu, né, com os ditames da adoração exterior, cumprindo aqueles passos que a tua religião preconiza que você tem que fazer. Ó, você tem que ir à casa espírita pelo menos 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, tem que assistir pelo menos uma palestra pública, beber água frutificada, fazer um curso de semana, participar de 1 ou 2 seminários do ano, de repente dar uma ajudinha lá na cantina, fazer uma limpeza lá, ajudar, se for do seu interesse, na cozinha, servir cafezinho, distribuir papelzinho, trabalhar no salão, né? Trabalhar na direção de mesa, ser coordenador de um curso, trabalhar na mesa mediúnica. Cumpre com isso daí, que quando você desencarnar, você vai, ó, lá acima do plano espiritual, vai passar direto pelo umbral, vai ficar bem. E aí a pessoa, ó, não faz tudo isso, mas não pensa na questão da renovação, mudança de comportamento, mudança de conduta, autoevangelização, fazer aquilo que o nosso querido irmão Santo Agostinho nos orienta, questão 919, 919A de O Livro dos Espíritos.
Conhece-te a ti mesmo, na 919, né? Não faz isso. Se autoanalisar. Quando ela desencarnar, chegar no plano espiritual, e aí? E eu olhar e dizer assim, ué, cadê o nosso lar? Será que eu ia ter uma cabaninha no nosso lar? Cadê o nosso lar? Lembra do livro Irmão Jacó? Voltei, voltei, era um dirigente de casa espírita. É isso aqui. E às vezes a pessoa, ela cria essa ideia fixa. Quando desencarnar, para fazer tudo direitinho. Mas ela não prestou atenção que ela está fazendo tudo direitinho em relação à adoração exterior. Enquanto eu não tenho nada. Então, já mentalizou, né? O nosso, outra colônia qualquer. E quando desencarnar, ela até pode imaginar chegar no plano espiritual tão, com a mente tão cristalizada que ela acredite que está num paraíso desse aí. Mas vai ter um momento que ela vai entrar em choque com a realidade. E aí o paraíso, ó, desmorona. No caso da companheira aqui, desse exemplo, dá para perceber que ela era de uma religião ou católica ou pentecostal, porque ela fala dessa dualidade, né? Céu, paraíso e o diabo. Então, essa mensagem aqui é um alerta para a gente. Para nós, porque a gente você pensa no outra religião, para nós espíritas, da importância da renovação interior. Né? Se quer fazer a verdadeira adoração ao Senhor, o que é importante é a adoração íntima e não a adoração exterior. Porque a adoração exterior sem renovação íntima não tem valor nenhum. E aí ela diz, né? Que vai ser da minha vida agora? Acabou meu paraíso. E aí o dialogador diz, não somos diabos, somos seus irmãos em Cristo. Você estava vivendo um estado fictício, irreal, criado pela sua mente. Seria prejudicial para você ficar assim indefinidamente. Por isso, os mensageiros de Jesus intervieram na sua mentalização. Quanto mais tempo ela permanecesse assim, seria prejudicial para ela. E aí ela diz assim: era tão lindo, eu estava tão feliz, mas não era de verdade. Minha irmã, você precisa despertar dessa ilusão. Você acha que a vida no mundo espiritual é de repouso inútil? Jesus disse, isso está em João, quem quiser anotar aí, João capítulo 5, versículo 17. Jesus disse, meu Pai trabalha constantemente, e eu trabalho também, e eu também trabalho. É João capítulo 5, versículo 17. Então, ela estava criando uma vida, um céu, aquele céu de beatitudes. Lembra? Tocar harpa, de anjinho voando para um lado, anjinho voando para o outro, de ociosidade plena, admirando a natureza. Alguém imagina um bom espírito parado, encostado na árvore, horas e horas ouvindo o som do rouxinol? Claro que não. Trabalhando incessantemente. Alguém imagina Jesus parado à beira de um laguinho, lá onde ele estiver no plano espiritual, observando os peixinhos dourados, nadando para lá, nadando para cá, horas a fio? Não. Jesus está trabalhando intensamente, ainda mais agora, né? Com essas duas guerras violentas aqui na Terra. Intensamente. Alguém imagina Deus sentado no trono dourado, observando a natureza, o esplendor, a criação? Claro que não. Então, o que ele diz aqui, Jesus disse para meu Pai trabalha constantemente, e eu trabalho também. João trouxe isso para a gente, capítulo 5, versículo 17. Então,
Se Jesus trabalha e Deus trabalha, ela quer ficar ali em admiração eterna, sem fazer nada, né? Uma ociosidade. Aí o espírito, mediante o que o dialogador diz, pergunta: então eu tenho de trabalhar? Pensei que eu ia descansar. Não, porque nós aprendemos isso. Quando alguém morre aqui na Terra, a gente diz o quê? Ai, senhor, obrigado, agora ele descansou. Não é assim, ó? Então, tem gente que diz assim, eu preciso morrer para descansar. E muitos até buscam o suicídio para descansar. Estou cansado dessa luta aqui na Terra. Eu vou acabar com tudo, que aí eu vou descansar. Ainda diz assim, ó, junto de Jesus. Junto de Jesus. Tem pessoas que é uma coisa tão louca, ainda diz esse ultraje, né? Aí o dialogador diz assim: Deus nada faz de inútil. Ele não nos criou para não fazermos nada, vivermos uma vida contemplativa apenas. Ele nos quer ativos e úteis. Você não acha? Perguntou para o espírito. Aí o espírito ficou assim, né? Deve ser. Mas o que a gente, que não tem mais corpo, pode trabalhar ainda? Então, agora, né? Agora, ela já tem noção que morreu. Porque lá no quarto parágrafo desse capítulo 14, quando a gente estava começando a ler, no quarto parágrafo, ela diz assim: sinto-me no céu, pois o que mais adoro é a natureza. É assim mesmo que espero me sentir quando eu morrer. Aqui no início, no texto, do capítulo, ela pensava que estava viva. Agora, já tem noção que morreu. Ela já tem essa noção. Tanto que ela diz: o que eu vou fazer agora que não tem mais corpo? Como é que eu posso trabalhar? E o jogador diz: toda ocupação útil é trabalho. A vida no além é a continuidade das experiências de progresso e realizações, como aqui na Terra, apenas em plano diferente do da matéria. Os espíritos aí se ocupam em atividades variadas, aqui na Terra, né? Estudam, trabalham, ajudam os mais necessitados e se confraternizam, além de se prepararem para as futuras reencarnações. E o dialogador, dando informações calma e pausadamente, que estivesse, olha só, dando informações para ela que estivessem ao alcance do entendimento da entidade comunicante. Então, ele começou a passar informações para ela que ele sabia que ela tinha capacidade de entender. Não ficou falando nada complexo, né? Observe o nosso ambiente, diz o dialogador, né? Você consegue enxergar alguma coisa? Sim. Olha, agora percebo. Antes, ela não percebia nada. Ela achava que estava encarnada. Mas agora, ela já tem uma percepção melhor. Ela disse: sim, agora percebo. Que movimentação é muita gente. E há espíritos ajudando, não há? Pergunta o dialogador. Muitos. Como trabalham para atender a todos? Eles é que trouxeram você, diz o dialogador para o espírito, e vão conduzi-lo a um lugar aí do plano espiritual, bem belo e aprazível, mas verdadeiro, onde você vai poder aprender e servir como é da vontade de Deus. Quer dizer, né? O meu pai trabalha constantemente, eu trabalho também. Então, a vontade de Deus é que, aqui encarnados e desencarnados, nós sempre estejamos realizando, né, algo útil. Esse é o importante. Essa é a ideia, né? Ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho.
E é isso que o Pai espera de nós. É isso que o Pai deseja de nós. Aí ele pergunta: você quer? Pergunta para o espírito. Quero sim, diz o espírito. Já perdi muito tempo sonhando. Agora ela percebe que aquela mentalização do paraíso foi um tempo perdido. Que Deus me perdoe, não era por mal. Sei, diz o dialogador, vou com esse companheiro, né? Ah, o dialogador diz para ela, porque ela diz, não era por mal que eu fiquei ali, né, sonhando com o paraíso. O dialogador diz, era só porque você não sabia, não é? Mas agora sabe. E o espírito diz, sei, vou com esse companheiro que está me chamando. Ele diz que vai me ajudar. Vá com Deus. Obrigada. Muito interessante essa comunicação desse espírito, tá? Muito interessante. Porque a gente encontra muitos companheiros ainda aqui na Terra, encarnados, né? Sonhando com tal paraíso. Ah, o paraíso, né? Ah, porque o pastor, o padre, o dirigente lá da Casa Espírita falou que quando eu desencarnar, eu vou lá para no plano espiritual, vou ficar do nosso lar, na Colônia Esperança, já ter uma vaga para eu começar a trabalhar. Então a pessoa está cristalizando isso. Mas é bom se perguntar: isso pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer. Mas, outra pergunta importante: o que você está fazendo agora que você está encarnado para ter o direito a esse tipo de coisa? Ah, eu cumpro com todas aquelas práticas que disseram para mim. Vai lá na casa espírita, vai lá na igreja, assiste tantas missas, tantos cultos, tantas reuniões públicas, ajudo lá nas obras sociais da casa. Eu não estou dizendo que isso não tenha valor. Claro que tem valor. Mas sem reforma íntima, não vai resolver os nossos problemas. A reforma íntima vem em primeiro lugar. E o que é reforma íntima? Mudança de conduta, mudança de comportamento. Então a gente tem que estar sempre, né? Vamos dizer, se a gente vive numa família onde há pessoas de várias religiões, não só espírita, haja um espírita, um católico, de buscar de alguma forma, sem precisar estar usando de textos espíritas, tocar nesse assunto, levantar esse tema, falar sobre reforma íntima, buscar no Evangelho, ama a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a ti mesmo. Que Jesus aborda isso no Novo Testamento o tempo todo. Busque formas de puxar essa conversa para dentro de casa, com aqueles irmãos, principalmente se você perceber que esses irmãos estão com a mente cristalizada nisso. Eu pago todo mês o meu dízimo lá na igreja, né? Tipo, estou garantindo meu espaço no céu. Porque algumas pessoas, infelizmente, são muito mal orientadas pelos seus líderes religiosos. São ensinadas, orientadas a pensar assim. E a pessoa, não, mas é assim porque o pastor, o padre, o chefe lá da casa espírita, o médium, falou que é assim. Se ele falou que é assim, é assim. Então, tem muitos fanáticos religiosos aí falando essas coisas para as pessoas. E essas pessoas, sem analisar, acreditam e mentalizam isso. E quando desencarnar, pode até ser que ela desencarne com essa mentalização lá e viva nesse paraíso falso. Muito tempo, até acordar, olha o que eu tenho perdido. Ou então, ao despertar, perceba que aquilo tudo que disseram para ela não é verdadeiro, ela se torna uma pessoa rebelde, rancorosa e busca até vingança contra aquele que ela acredita que a enganou. Daí, uma oportunidade de trabalho para todos nós. Quando a gente estiver num grupo assim, às vezes heterogêneo, percebemos que tem pessoas que acreditam em conquista do paraíso sem esforço próprio, sem suor, sem lágrima,
sem trabalho no bem, sem autoevangelização, comece a falar aos pouquinhos, né, com cuidado, sem falar de espiritismo, como ele falou aqui, usando, né, termos e dando informações que estejam ao alcance do entendimento daquele grupo, para irmos despertando. Porque, como disse aqui o dialogador, né, toda ocupação útil é trabalho, e isso é trabalho também. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu lembrei que lá no Rio eu tinha uma vizinha que ela era evangélica, filha de pastor, a mãe era oradora. Até a mãe também ficou decepcionada, né? Mas eles se revoltaram contra Deus, nem era assim tanto pela religião, porque a mãe ela dedicava muito na igreja e ela acabou adoecendo e tendo um câncer e acabou desencarnando. E acredito eu que deve ter levado com ela essa mágoa, essa revolta, né, contra Deus, porque ela servia a Deus, né? E a filha abandonou também a religião, não quis mais saber de religião nenhuma por conta disso. Porque às vezes Porque ela dedicava lá, né, a igreja, tudo, marido pastor, ela era oradora, então ela achava que ela estava isenta de sofrimento, de dores, de doença, né? E nós sabemos que a doença vem para todos, independente de religião, né? E às vezes a gente também é a causadora dessas enfermidades. Mas só nós, espíritas, é que temos esse entendimento, né? Então, ela era uma pessoa assim, muito amargurada, sabe? Uma pessoa muito amarga. Eu vivia conversando com ela, falando o que eu estava aprendendo na doutrina em relação a essas situações. E ela gostava muito de conversar comigo. Ela falava assim, ai, dona Ana, a senhora me deixa muito calma. Ah, que bom. Mas para ela poder se desligar um pouco desse sofrimento. e às vezes, dentro do templo religioso onde a pessoa professa a sua fé, é dito isso a ela. Deus vai te curar. Deus vai te livrar de tudo. E a gente sabe que não é assim. E essas pessoas levam essa mágoa, essa dor, né? Daí a importância do esclarecimento. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Acho que foi bastante proveitosa, né? Coloca a data, dia 9 de maio, a gente vai para o capítulo 15 da terceira parte, que diz assim: matava para alimentar a família. Está na página 159 desse livro. Matava para alimentar a família. Página 159, capítulo 15. E aí nós vamos, né, ver esse caso, né? Porque tem muita gente que fala. Eu matava, eu fazia, porque eu tinha que sustentar a família, e era assim que eu fazia. Então, né, olha a situação. Então, vamos lá. Vamos encerrando aqui. Então, dia 9, capítulo 15, página 159. Vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade de estudo, de conhecimento, de aprendizado, né? Muito importante para todos nós. Lembrando que assim que nós terminarmos essa obra da Terezinha Oliveira, nós começaremos a estudar essa daqui, ó. Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Esse é o volume 1, a primeira obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Esse é o nosso próximo livro de estudo, às sextas-feiras, às 4h. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui absorvendo esses ensinamentos, esses testemunhos desses irmãos e tirando lições imorredoras para todos nós. Porque tudo isso que nós estudamos hoje serve para quem? Serve para nós. É para nós. Porque ninguém vai ficar para semente, né? Ninguém vai ficar para semente. Então, daqui a pouco,
será a nossa vez de estarmos no plano espiritual e que a gente possa continuar sendo útil, como a gente está fazendo esforço, né, para ser útil hoje. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Denise, vou passar para você, tá?